tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caroline Isolin e hoje a gente vai estar debatendo um pouco das características dos contratualistas. Bom, os contratualistas têm em sua tese a principal questão de que o Estado ele não é fruto de uma construção natural, ele é fruto de uma construção social, diferentemente do filósofo Aristóteles, que ele acreditava que, a partir do zoon politikon, do homem político, a polis ela se cria naturalmente, que naturalmente os homens têm a capacidade de criar essa sociedade civil regida por leis, regras e normativas que não são construídas socialmente, elas são construídas naturalmente. Bom, para os contratualistas, o Estado ele é consequência de uma sociedade civil, de uma organização social que é construída socialmente. Bom, Hobbes, Locke e Rousseau vão debater principalmente as motivações das criações desses estados, como o ser humano ele sai do seu estado de natureza para um estado de organização civil e como se expressa isso na atualidade, podemos dizer assim. Bom, primeiramente, o Estado moderno ele é composto de um território, que são as delimitações territoriais, que são as fronteiras, inclusive que a gente conhece na perspectiva atual. Se tem um povo, que ele compõe o subsídio desse determinado Estado, que ele paga seus impostos para participar desse Estado, e em troca ele recebe políticas de bem-estar social, e também tem a obrigação política, que seria justamente esse papel do Estado para com a população de prover esse bem-estar social. O principal teórico que disserta sobre o Estado moderno ele é Nicolau Maquiavel. Ele nasceu em 1469 e ele morreu em 1527. Principalmente, ele disserta sobre o Estado moderno na obra O Príncipe. Maquiavel foi um dos principais cientistas políticos e um dos primeiros cientistas políticos a desenvolver o conceito de Estado moderno, a desenvolver a chegada de conquista ao poder e as formas de conquista ao poder. Primeiramente, o Hobbes ele era um filósofo inglês, nascido em 1588 e veio a falecer em 1679. Hobbes defendia que o homem, em seu estado de natureza, ele era extremamente egoísta e perigoso. A sociedade no estado de natureza era regida pela sensação do medo, causando desconfiança e desconforto em qualquer tipo de relação social. Hobbes colocava que isso era extremamente prejudicial porque a partir do momento que se conquistava uma propriedade ou um bem, aquele determinado objeto ou até mesmo a vida das pessoas não eram asseguradas. Então, qualquer pessoa poderia fazer qualquer coisa em seu estado de natureza. E, enfim, Hobbes colocava que a imprevisibilidade do comportamento do outro gerava uma relação entre guerras. Para o Hobbes, a guerra generalizada ela se formava a partir do momento em que se tinha essa imprevisibilidade do comportamento do outro. Então, o ataque era a melhor defesa. E a frase clássica do Hobbes para definir a tese dele é que o homem ele é o lobo do próprio homem. As questões referentes à organização social, elas só poderiam se dar a partir de um contrato social. O contrato social, ele é uma série de leis, de regras, de normativas sociais que vão ser instauradas entre aquela comunidade para que haja ordem, para que haja uma organização social e que os seres humanos saiam do estado de natureza. A partir do momento em que os seres humanos saem do estado de natureza, eles criam uma organização civil, que seria uma organização de pessoas regidas por normas, por leis, que são asseguradas por uma outra instituição. E assim surge o Estado, como sendo um órgão soberano. Então, os indivíduos, eles não têm a capacidade de aplicar as leis uns sobre os outros. Então, eles precisam de uma instituição maior que faça isso por eles. Bom, a partir do momento em que se instaura o contrato social, é recuperada a harmonia entre os seres humanos e as relações sociais, e isso tira os sujeitos do estado de medo. Para que seja realizado um contrato social, em Hobbes,
os indivíduos têm que abrir mão de seus direitos naturais para que eles possam adentrar nos direitos positivar. Ele passa os seus direitos naturais para o Estado. Tu encarrega os seus direitos ao Estado. No caso, é como se fosse uma transferência de direitos. E assim, o Estado ele recebe a soberania para manter a ordem social, para controlar aqueles indivíduos que estão dentro de uma comunidade. Bom, de que forma o Estado mantém a ordem, né? Como muitas pessoas sabem, o Estado ele tem um caráter coercitivo. É a partir da coerção, a partir da violência, a partir da agressão e a partir do medo que o Estado vai manter aquele controle social. E a opressão ela vai ser utilizada pelo Estado caso a ordem tenha que ser restabelecida. Bom, pra gente estar começando a falar de Locke, o nome do Locke era John Locke, e ele nasceu no ano de 1632, e ele veio a falecer em 1704. Locke, ele é filho de um comerciante inglês, que ele viveu boa parte da vida dele entre as guerras. Locke acabou se destacando na Academia de Oxford, e ele se formou um médico. Além disso, Locke já adentrava ao universo das ciências políticas e ele se tornou conselheiro de Lord Shaftesbury. Para o Locke, o estado de natureza ele representa a liberdade máxima de todos os indivíduos. Ou seja, no estado de natureza para o Locke, todos os indivíduos compartilham dos mesmos direitos e de todas as coisas, todas as matérias-primas, de todas as coisas que a natureza tem a oferecer. E ali se tem a liberdade máxima, porque não existe nada que pode te oprimir e não existe ninguém que é superior a ti para tu se tornar um ser submisso. Então, pro Locke, existe uma problemática dentro desse estado de liberdade máxima dentro da natureza, que é justamente o comportamento de lesão de algumas pessoas sobre as outras. O que ocorre? Pode ser que ocorra uma agressão, pode ser que roubem algum material que foi depositado o teu trabalho. Então, apesar de nesse estado de natureza ter liberdade máxima, existe uma grande probabilidade daquele sujeito sofrer uma lesão por algum outro sujeito. Então, para Locke, apesar do estado de natureza representar uma liberdade máxima, ele não representava necessariamente o componente de paz e harmonia entre os seres. Então, baseado nisso, Locke viu a necessidade da criação de uma sociedade política, uma sociedade da qual, a partir de determinados acordos políticos, gerasse um contrato social, uma série de regras, de leis e de normas que fossem determinar o comportamento daqueles indivíduos e evitar os conflitos sociais. Então, uma citação, para resumir isso, é que a única maneira pela qual uma pessoa pode abdicar de sua liberdade natural e revestir-se dos elos da sociedade civil é concordando com os outros homens em juntar-se e unir-se em uma comunidade, para viverem confortável, segura e pacificamente uns com os outros, num gozo seguro de suas propriedades e maior segurança contra aqueles que dela não fazem parte. Ou seja, nesse movimento, Locke está colocando que uma determinada comunidade deve criar regras, leis e normas, deve ingerir esse contrato social dentro da sua organização social para evitar até que pessoas de fora daquela comunidade venham a prejudicar aquela propriedade, que venham roubar as coisas, enfim. Então, esse movimento de uma sociedade política se organizar demarca a criação de uma sociedade civil. Para que isso funcione, essa sociedade civil ela tem que gerir acordos comuns. Então, esses acordos comuns eles têm que ser de pertinência a todos aqueles indivíduos que fazem parte daquela comunidade. Aqueles acordos eles têm que ter uma relevância coletiva. O interesse individual ele não se sobressai dentro de uma comunidade política. Para Locke, o consentimento ele é a base, ele é a estruturação da formação de um governo e de um Estado. Sem o consentimento, a soberania desse Estado ela não ocorre.
Então, para um Estado ser soberano, para um Estado ter a legitimidade, ele tem que ter o consentimento do povo. Então, um aspecto interessante do Locke é que a resistência a uma determinada política instaurada pelo Estado, ela faz parte do consentimento desse povo. Então, por exemplo, uma manifestação popular em troca de um acordo sancionado pelo Estado, de uma nova lei sancionada pelo Estado, ela faz parte dessa jogabilidade. E se esse povo ele pede as reivindicações para o Estado, quer dizer que aquele Estado ele ainda está sendo legitimado por aquele determinado povo, para que ele venha a atender as necessidades políticas de uma determinada comunidade social. Então, para o Locke, nós somos seres individualistas no momento em que a gente compreende que o nosso corpo ele é o primeiro estado de propriedade privada. Bom, por isso, Locke defende que a construção da propriedade privada ela antecede a constituição de uma sociedade civil. Locke tem um fundamento religioso de que Deus criou a Terra para todos os homens de forma igual e comum e que essa Terra ela se torna uma expansão da propriedade do próprio corpo do ser humano. Ou seja, para o Locke, a primeira forma de propriedade privada é a nossa constatação sobre o nosso próprio corpo, como um corpo individual. E as matérias-primas, que seriam a natureza, elas partem de uma expansão da nossa propriedade privada. Então, para a gente falar de Rousseau, o seu nome completo era Jean-Jacques Rousseau e ele era suíço. Rousseau nasceu em 1712 e ele veio a falecer em 1778. Ele era filho de joalheiros e a sua mãe acabou a falecer no parto dele. Bom, Rousseau defendia a tese de que os homens eles eram bons por natureza e que, a partir da criação da propriedade privada e da divisão do trabalho, os seres humanos eles acabaram se corrompendo. Então, as questões geradas pela propriedade privada e pela divisão do trabalho são as desigualdades sociais. Para o Rousseau, o Estado ele tem um papel regulador. No momento em que o Estado compreende essas desigualdades sociais, ele surge para que essas desigualdades sociais se tornem cada vez mais amenas. Para o Rousseau, no estado de natureza, na criação da propriedade privada e na divisão do trabalho social, se tem a desigualdade social, ele coloca que o contrato social é uma forma dessa sociedade civil se colocar em perspectiva de colaboração para superar essas desigualdades sociais. No momento em que se cria essa construção dessa sociedade civil, quando se sai do estado de natureza, Rousseau coloca que esses direitos no estado de natureza, eles perpassam para liberdade civil. Então, no momento em que tu abre mão da tua liberdade natural, tu entra na liberdade civil, algumas coisas vão ter que ser abridas mão, mas outras coisas vão ser asseguradas. E um dos principais aspectos da liberdade civil para Rousseau é determinar que o Estado, a criação dessas normativas sociais tem que partir daquele povo que participa ativamente daquelas determinadas leis que estão sendo criadas, ou seja, um povo cria suas próprias leis de comportamento, de regras sociais que vão estar inseridas dentro daquela realidade social. A legitimidade daquele contrato social, ele só vai se dar a partir do momento em que aquele povo que vai estar submetido a esse contrato social, ele vai ser um participante ativo na criação daquelas leis, que aquelas leis elas vão fazer sentido para aquela realidade social. Então, Rousseau também coloca que esse movimento de criação de leis, de normas sociais, eles não devem ser feitos somente uma vez, somente durante a criação de um Estado, que ele deve ser constantemente alterado conforme as necessidades históricas de cada povo, de cada determinado período. Por quê? Porque a natureza se altera, a realidade social também se altera. E justamente essas mudanças de leis, elas devem ser construídas em conjunto. Então, se a gente for parar para avaliar, existe diversos espaços políticos onde o povo pode propor a criação de leis. Rousseau coloca que a terra, antes de se tornar privada,
ela era um local pertencente a todos os homens, e que quem primeiro demarcou aquele primeiro espaço territorial, que chamou aquele espaço territorial de propriedade privada, acabou gerando todas essas construções civis que a gente tem como comuns hoje, na construção de um Estado, na construção de um contrato social regido por leis e normas sociais que são compartilhadas. Então, foi necessário a construção do Estado para que essas relações fossem regulamentadas, para que a desigualdade social fosse cada vez mais diminuída e menos perpetuada. Para terminar, para a gente fazer a conclusão, no estado de natureza, Hobbes coloca que o ser humano ele é um ser selvagem e que ele não tem escrúpulos, que o homem ele é o inimigo do próprio homem em seu estado natural. Locke vai colocar que no estado natural o ser humano ele tem as máximas das liberdades. E Rousseau vai colocar que no seu estado natural o homem ele é bom, ele é puro por natureza. Então, para o Hobbes, o estado moderno ele serve para regular a sensação de medo da sociedade e regular as relações sociais, para que não ocorram agressões. Locke vai colocar que o Estado moderno e o contrato social ele vai servir justamente para limitar essas liberdades do homem. E Rousseau ele vai colocar que o papel do Estado é justamente diminuir as desigualdades sociais que foram geradas pela propriedade privada e pela divisão do trabalho. Então é isso, e no próximo vídeo a gente vai estar vendo as ondas do movimento feminista e as vertentes desse movimento social.